Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindas! Sejam bem-vindas à nossa live de aquecimento para a semana gratuita Macarrão Sem Segredos. Hoje eu saí um pouquinho da cozinha, mudei um pouquinho de cenário. Vim para aqui para a gente bater um papo bem legal sobre trajetória. Hoje eu ia começar o dia na cozinha, comecei me arrumando, coloquei o doma, depois eu falei, não, vamos fazer uma coisa diferente. Até porque a gente não vai colocar a mão na massa hoje, mas vamos falar de um tema muito importante que eu acho que vai ser reflexivo para muitas de vocês, né? Falar um pouquinho sobre trajetória. A trajetória que cada uma deseja seguir, né? Algumas de vocês já conhecem um pouco da minha trajetória, né? Eu conto assim resumidamente, mas eu vou falar muito mais do que contar por onde eu andei, o que eu fiz e falar da minha trajetória, mas eu vou falar o que me motivou a chegar até aqui e queria também bater um papo com vocês para entender, né? Quem tá aqui nesse Instagram, quem tá assistindo essa live, o que é que vocês esperam da confeitaria, o que é que vocês esperam da vida e da trajetória de vocês, tá certo? Aqui nesse Instagram eu ensino confeiteiras a fazer e vender macarrão sem segredos, sem perdas e sem medo de errar. E quando a gente fez essa logo, né, esse lema que a gente leva para tudo quanto é lugar, que a gente fala, né, eu ensino confeiteiras a fazer e vender macarrons sem segredos, sem perdas e sem medo de errar. Tudo isso foi fruto de uma trajetória que eu percorri até chegar aqui. E o que me fez querer, né, investir especificamente nos macarrons e me sentir motivada a continuar com os macarrons. Como vocês sabem, dentro da confeitaria, eu acabei entrando de paraquedas, né, dentro da confeitaria, por alguns motivos eu conto sempre a minha história, né, de fazer para os filhos, de acabar já terminando as encomendas e ter uma renda extra e acabar largando a confeitaria. Mas quando eu falo de trajetória, não é o caminho que eu percorri, mas os sonhos que a gente leva desde pequena, o que a gente deseja pra gente, né? Porque a gente às vezes guarda no subconsciente o que a gente quer. Quero ser independente, quero ser dona de casa, quero ser empreendedora, quero viajar o mundo inteiro. E lá dentro do nosso interior, a gente guarda esses sonhos que vão nos motivar a seguir alguns caminhos, né? O sonho que te motiva, às vezes você guarda e nem você sabe, sonha, você olha, você admira. Hoje eu sou vamos supor, enfermeira, mas eu vivo admirando a vida de quem viaja o mundo inteiro, de quem não tem nenhum tipo de trabalho fixo, não é CLT. Então você guarda, às vezes, esse sonho que você nem consegue falar, você nem consegue explicar, você nem consegue verbalizar, porque talvez o ambiente, a condição que você esteja não lhe permite, né? Você tem tudo, você tem um trabalho, você tem uma carteira assinada, você tem uma vida estável e você acaba guardando esses sonhos. Então, hoje eu convido vocês que estão aqui na live a olharem para dentro de si. Eu tenho aqui no meu braço a primeira tatuagem que eu fiz, que é escrito... A primeira não, foi a segunda. É preciso ouvir a voz do coração. É claro que com muita racionalidade, mas querendo entender aquilo que falava dentro de mim. Aquilo que era guardado através de um sonho, aquilo que eu cultivei desde quando eu era menina, quando eu era criança, aquilo que fazia o meu olho brilhar quando eu estava ainda numa fase onde não tinha obrigações nem compromissos, onde realmente eram os meus talentos, eram os meus desejos, era aquilo que me motivava, né? Quando a gente não tem consciência ainda, 18, 19 anos, que a gente tem que adquirir consciência da escolha que a gente vai fazer. E pra mim era muito claro, muito claro, muito claro, que eu queria ser mãe em primeiro lugar. Eu achava linda a maternidade, ainda acho. Não sabia dos desafios da maternidade, mas eu sabia que eu queria ser mãe, que eu queria ser uma boa mãe e que eu queria dar o melhor, sempre o melhor para os meus filhos. Em termos de tempo, em termos de qualidade, não falo de coisas materiais, né? Eu queria dar o melhor.
E pensava muito nisso, muito forte, família, né? Família era o que me motivava, era ter uma família estruturada, com os filhos bem criados, e a gente ter esse retorno que a gente dá, e a vida depois a gente tem aquele aconchego quando a gente mais precisa. E aí, alguns caminhos, a gente começa a abrir os olhos e perceber qual é o caminho que vai me levar a isso. A trabalhar próximo dos meus filhos, a acompanhá-los diariamente, porque não sei até quando vou tê-los, né? Tanto fisicamente, em termos de espaço. E quando eu era menina, eu me lembro muito, muito firmemente sobre eu estar em um ambiente onde a tecnologia estava começando a acontecer. A gente começou, né, a ter os celulares, a gente começou a poder entender um pouquinho que a distância ela se fazia um pouco mais próxima quando você conseguia se comunicar com alguém, e que mesmo longe, mesmo não estando no mesmo ambiente físico, você, através da tecnologia, conseguia acompanhar. E nesse período eu pensava, caraca, o que vai ser do nosso futuro? A gente vai estar em outro lugar e vamos poder, eu imaginava até que no futuro próximo, que seria hoje, né, quando eu fosse adulta, a gente ia poder se transportar, porque naquela época já tinha aquela questão de você ver alguém através do celular, o que era uma super novidade, ou você tá em outro lugar e fazer uma chamada de vídeo. Aquilo ali pra mim era uma imagem, tipo um holograma que estava ali na frente. E eu imaginava que no futuro próximo tudo ia ser possível, como eu via nos filmes, né? Máquina do Tempo, como eu via nos filmes carro de viagem, velocidade, esse tipo de coisa. E eu imaginava, gente, tudo que eu quero é poder estar perto das pessoas que eu amo. Isso pra mim era muito forte e era uma meta de vida. Eu pensava assim, a minha trajetória pode começar agora, com 15, 16 anos, as minhas escolhas começam, né? A gente começa a fazer escolhas às vezes muito cedo, e ela vai até seus 40, 50 anos, e depois você acaba vivendo essas escolhas, né? 40 anos você já escolheu, 50 você ainda tem o direito de escolher, direito que eu digo assim, a sociedade, com 60 anos você ainda se permite trocar uma profissão, fazer uma faculdade, porém depois disso você começa a viver das suas escolhas, né? Você começa a colher os frutos e acaba que não fazem tantas mudanças. Isso pra mim era muito forte, porque não importava o caminho que eu fosse seguir, eu queria estar perto, vivenciando, né, tudo no dia a dia que eu achava que era importante, uma alimentação, sentar para comer junto, viajar junto, acompanhar as conquistas de um filho, seja na atividade física, seja em força, seja em coragem, da família também como um todo, estar próximo dos meus pais, estar próximo dos meus filhos. E aí eu sabia que eu ia fazer alguma coisa, eu ia escolher algo, mesmo que fosse um trabalho que tivesse que sair por 8 horas, mas eu queria estar próximo deles. Queria ter eles ali por perto, né? Queria vivenciar isso. Não sei se eu trouxe isso um pouco da minha família, que os meus pais sempre trabalharam em casa, sempre tiveram um comércio, sempre administraram a nossa criação, a minha criação e dos meus 3 filhos, dos meus 2 irmãos, que na verdade a gente não percebe, mas a gente traz muito da nossa casa, a gente traz muito da nossa família, a gente traz muito da nossa história, daquilo que a gente vivencia quando a gente é criança, né? Se a gente fizer esse resgate, sem perceber que isso está influenciando na nossa vida, nas nossas escolhas, né? Hoje eu tenho um filho de 11 e um de 14 anos, e tudo que eu faço hoje tenho certeza que vai influenciar nas escolhas futuras dele, sobre casamento, sobre viagem, sobre trabalho, sobre escolha profissional. Então, nessa época eu tinha isso muito claro. E eu acredito que uma das escolhas que eu fiz, né, eu comecei trabalhando em casa, depois abri mão um pouco da enfermagem. Eu imaginava, eu tinha na época, quando eu me formei logo, eu já tinha um filho. E aí eu imaginava, eu vou ter que sair, eu vou ter que deixar ele em casa, eu não vou poder cuidar, eu vou ter... E essa escolha também, ela ponderou bastante. E hoje eu me vejo sendo fruto de uma escolha irracional, e que depois se tornou uma escolha racional, né? Porque irracionalmente, às vezes, você acaba pendendo para alguns lados e fazendo essas escolhas. Tipo, não, eu vou decidir empreender. Eu vou decidir ser empreendedora, ser dona do meu negócio, fazer o meu horário. Se eu quiser sair de manhã para resolver algo das crianças, eu saio. Se eu quiser trabalhar à noite, eu trabalho. E assim eu fui fazendo na minha vida. E eu tinha essa liberdade de escolher aonde eu podia estar, que horas, quando eu podia fazer, o que eu queria fazer. É claro que tem que ter uma disciplina muito maior, porque quando você trabalha fora, você sai às 9 horas da manhã, 8, 7, chega no trabalho, cumpre o seu horário e volta. Quando você trabalha em casa, você tem que ter uma disciplina de eu vou fazer esse horário, esse é meu horário de trabalho, e tem interrupção. E as pessoas também às vezes não entendem, mas você precisa entender, às vezes ser firme, mesmo que ninguém entenda, para que as coisas deem certo.
Eu passei por esse processo no início de não ter esse entendimento, de estar fazendo, de estar me virando, e fazer uma coisa para aqui, para ali, para... E depois eu entendi não, que eu trabalhava, que eu tinha o meu horário. Isso é uma questão de adaptação sua, das pessoas que estão ao seu redor, dos familiares, de quem chega novo, né? Às vezes é uma visita, é alguém que está ali na sua casa passando um tempo, e entender que mesmo naquele ambiente que não é o tradicional, é o seu ambiente, seu horário de trabalho. Mas isso me permitia ter uma liberdade, uma flexibilidade, e eu fiz essa escolha meio que irracional e depois de forma racional, porque eu já sabia, né? Se eu fosse voltar hoje para a enfermagem, como às vezes tem algumas propostas, e aí eu penso assim, caraca, eu vou, mas eu não estou tão próxima. Apesar de que hoje a gente já começa a ver, né? Eu já começo a ver os meus filhos fazendo escolhas, querendo viajar, outro querendo morar fora. E aí a gente começa a perceber que a gente cumpriu a nossa missão, né? E que era para mim a minha missão maior. Porque a gente fala assim, trabalho... Sim, o trabalho ele é um mecanismo, né? O seu talento, o seu dom, ele é um caminho que você vai, um instrumento que você vai às vezes exercer o seu amor, exercer a sua profissão, o seu talento, ajudar as pessoas, colocar ali no mercado uma forma de ser funcional, de ser sustentável. Mas assim, a missão é algo muito maior. A missão é algo que te envolve, né? A missão, os seus valores, os seus princípios, é algo que te move de lá de dentro. Tipo, por que eu estou aqui? Por que hoje eu faço confeitaria? Por que hoje eu trabalho como enfermagem? Então, assim, dentro de mim, eu sabia que o meu maior desejo, e eu acreditava e acredito ainda que a minha maior missão era cuidar daquilo que Deus me deu, né? De alguma forma, né? Deus me deu pais, mães, irmãos, filhos, e eu pensava, eu preciso cuidar disso, eu preciso estar ali, não deixar que tenham envolvimentos externos, que eu via muitas vezes a pessoa que trabalhava lá em casa, era uma senhorinha, e ela tinha muitos filhos, e ela chegava em casa cansada, e ela dizia, caraca, eu trabalho, quando eu chego em casa, as crianças, eu não sei o que foi que fizeram, e passam o dia todo fora, e eu via algumas coisas acontecendo que eu dizia, gente, não tem como a pessoa que tem muitos filhos pequenos, ou que às vezes não tem ninguém para dar esse suporte, tá o dia todo fora e chegar em casa cansada e fazer as coisas dentro de casa e dar uma atenção de qualidade. É claro que hoje a gente tem, né, vários tipos de caminhos, a gente consegue se desdobrar, tem a facilidade de um carro, tem a facilidade de um educador, uma banca, um reforço, mas para mim isso era muito claro que eu queria estar presente, eu queria estar olhando, eu queria estar buscando e sempre busquei entender, sempre busquei estudar, sempre busquei ouvir profissionais da área de educação, da área de psicologia, sobre a formação daquilo que Deus me deu de mais precioso, né? Que são os filhos, né? Que são os presentes mesmo que Ele deu. E isso para mim sempre foi algo que me deu muito prazer, estar próxima, estar presente quando eu precisava, estar ausente quando eu precisava, no sentido de, às vezes eu falo assim, eu dou todo o suporte para os meus filhos, mas não faço tudo por eles. Tudo que eles podem fazer sozinho, eu deixo que eles façam. Eu incentivo que eles façam. Você já pode fazer sozinho, já aprendeu? É a sua vez. Para que eu fique livre para te ajudar naquilo que você não pode. Para que eu fique livre para te ajudar naquilo que você não consegue ainda. Para que eu tenha força e energia para estar do seu lado, para te apoiar naquilo que você ainda não é capaz pela sua idade, pela sua formação ou por vários motivos. Então, assim, em certa parte, graças a Deus, a gente foi promovendo uma independência de um lado, e de outro lado eu fui me tornando um pouquinho dependente no sentido de estou aqui, mas sei que a qualquer momento vocês podem ir e serão independentes, serão formados, serão, né, estarão aí firmes e fortes. Então esse propósito que era muito meu enquanto menina, 13, 14, 15, 16, 18 anos, foi o que me moveu durante todo esse tempo. É como um tabuleiro de peão mesmo, de xadrez, que a gente vai movendo as peças com o objetivo. Qual é o objetivo? Ganhar o jogo. E a gente vai se movendo, e na vida assim, a gente vai se movendo para um lado e para o outro, né? É a escolha de um lugar onde a gente quer morar, é a escolha de uma profissão que a gente quer fazer, é a escolha de um estilo de vida que a gente quer ter. E para mim era muito claro esse estilo de vida. Eu não queria ser uma mega empresária, dona de empresas, sabe? E que chegasse lá cheia de reuniões com pessoas e chegasse em casa
final do dia. E aí cheguei em casa e curti aquele final do dia com os meus filhos, aquelas 3 ou 4 horas que eu já estava cansada. Eu não pensava nisso, isso não estava na minha cabeça. Eu sonhava com um ambiente onde eu pudesse estar ali administrando o meu negócio, que eu sempre pensei na independência. A independência que eu digo não é independência de mulher, de marido, não. Independência que eu digo é a gente ter independência para fazer o que quer conforme as nossas necessidades. Né? Ter um carro para poder sair, poder pagar uma viagem, poder custear alguma coisa, assim, que você tem um sonho muito grande, poder ter um plano de saúde. Então, assim, essa independência que eu pensava era uma independência mesmo que a gente, quanto ser humano, precisa não estar dependente de governo, não estar dependente de pessoas, não estar dependente, às vezes, de um chefe que, às vezes, tá ali e você não tá bem, mas você depende daquele trabalho. Então, eu sempre sonhava em ter a independência de poder exercer e viver o estilo de vida que eu queria. Hoje, graças a Deus, por diversos motivos, né? Eu me casei, me separei. Hoje eu estou praticamente casada novamente. E sempre, eu percebo que eu sempre estou firme nos meus objetivos, mesmo sem perceber, mesmo sem entender, mas estou firme ali, administrando a família, estando próximo do marido, dos filhos, da rotina de casa, né, tentando buscar sempre o melhor para que a gente tenha uma rotina saudável, o melhor para que a gente tenha uma rotina feliz, que a gente exerça atividades físicas, que a gente se alimente bem, que eu consiga exercer o meu trabalho, às vezes com algumas dificuldades de trabalhar em casa, às vezes sem entendimento. Ontem mesmo eu estava gravando e tem aquela coisa, eu preciso de silêncio, preciso que vocês cooperem. E existe essa cooperação, né? Às vezes tem o meu ambiente fora de gravação, estúdio, tem um ambiente de produção também fora, mas quando preciso estar próxima, tenho essa facilidade, essa compreensão e estou próxima. A época de escola dos meninos estão em fase de provas, eu posso dificultar um pouquinho, dificultar que eu digo assim, diminuir um pouquinho a demanda do trabalho e estar mais aqui. Então isso pra mim foi a minha escolha, né? Às vezes eu trouxe isso pra vocês, porque às vezes a gente vai caminhando no loop, fazendo escolhas. Apareceu pra mim aqui macarrons, eu vou fazer macarrons. Apareceu aqui pra mim um outro curso, eu vou fazer. Mas a gente às vezes faz porque aquilo nos chamou a atenção e muitas vezes a gente não percebe que aquilo não está de encontro ao que a gente quer pra nossa vida. Então, assim, eu convido vocês, né, a buscarem, assim, o que é que lateja o seu coração, o que é que você quer. Você pode ter 20 anos e estar aqui na minha live. Você pode ter 25 anos, 30, 40, 50 anos e estar aqui na minha live. Mas pense, você caminhou para onde você queria, você está tendo o estilo de vida que você quer, é isso que você sonha para você. Se você quer trabalhar, hoje eu quero ter a segurança de trabalhar com uma empresa, ter férias, 13º, ter o meu salário, não me preocupar com nada, ir para casa às 8 horas e dormir. Mas você passou 8 horas fora de casa, você passou 8 horas alheia à sua vida, né? Você passou 8 horas vivendo a vida às vezes do outro, vivendo os sonhos do outro, cooperando com os sonhos do outro. Então, às vezes esse é o meu sonho, era o que me motivava. Era mesmo trabalhando, estar ali cooperando para aquilo que era funcional para mim, aquilo que me fazia feliz, né? Vendo, porque eu acho assim que os momentos são tão poucos da nossa vida, às vezes são tão passageiros, tão efêmeros, no sentido de são momentos que às vezes a gente acha que vai ter por muito tempo e não vai ter. Às vezes a gente acha que vai ter a pessoa por muito tempo e não vai ter, por diversos motivos, né? Esse ano foi cogitado um dos meus filhos morar com o pai, que mora em Brasília. E aí eles cogitaram, e foi cogitado lá, o pai, eu preciso estar com eles também, porque eu tô longe. E aí eu pensei, caraca, aquilo que eu sonhei, às vezes pensei em ter por muito tempo, poderia ser uma possibilidade de não ter por um tempo, né? Aquilo que eu sonhei. Então, às vezes a gente sonha, mas tem que colocar sempre diante de Deus para ele fazer o melhor, né? Ele vai fazer o melhor, ele vai entregar o melhor para mim, o melhor para eles, o melhor para todo mundo. E a gente vai colocando isso, mas vai trabalhando os nossos sonhos, vai fazendo por onde, né? Vai percorrendo os nossos caminhos, sempre colocando diante dele, sempre, né? Deixando que ele faça o que é permitido. Então, assim, às vezes a escolha, né? Às vezes eu vou empreender e vou fazer macarrons em casa, porque é isso que eu quero. Eu quero ter um forno, né? Vou fazer um investimento, um forno específico para macarrão, para trabalhar com mais calma, com mais paz e conseguir produzir mais, fazer meus macarrons e começar a vender e conciliar com os meus filhos e conciliar. Às vezes tem gente que não pode sair de casa porque está cuidando dos pais. Tem gente que não pode sair de casa porque mora em um lugar que é difícil acesso, ou às vezes não é que não possa, né? Mas não, tem aquela impossibilidade. E às vezes você pode fazer uma escolha consciente, uma escolha intencional, sabendo de onde você quer chegar.
né? Graças a Deus eu sempre soube onde eu quis chegar, nesse sentido, né? Você falar assim, você quer ser o quê? Aí a gente tem que dizer, eu quero ser advogada, eu quero ser médica, mas às vezes é muito mais do que isso. Eu sempre pensei assim, eu quero ser presente, eu quero viver cada momento, eu quero ser tudo que Deus me permitiu ser, filha, mãe, mulher, trabalhadora, e eu quero buscar esse equilíbrio aí entre todas as áreas, né? Conseguir cuidar de mim, estar forte fisicamente, psicologicamente, para conseguir viver tudo que Deus nos deu, né? Aquilo que é sagrado, nosso corpo é sagrado, nossa casa é sagrada, nosso ambiente é sagrado, nosso trabalho é sagrado. Tudo que nos é permitido viver por Deus, né? Dentro da vontade dele, é sagrado. Então, isso pra mim era muito forte. Hoje eu olho assim, tem horas que eu me coloco aqui sentindo no coração a vontade de compartilhar isso com vocês, né? Que às vezes a gente não está em um lugar por acaso, não faz uma escolha por acaso, mesmo achando que aquela escolha caiu de paraquedas, né? Às vezes eu conto a minha história e falo, eu era enfermeira, e aquela escolha caiu de paraquedas na minha vida, e hoje a confeitaria me escolheu. De fato, a confeitaria me escolheu, mas eu não teria feito aquele primeiro bolo se eu não quisesse ser presente. Eu não teria feito o primeiro bolo de 1 ano se eu não quisesse ser a mãe que consegue, a mãe que tira uma felicidade, um sorriso do filho. No caso, foi os 3 anos do meu filho, né? Eu falo porque o filho mais velho, o Davi, o de 3 anos, ele é muito lúdico. Ele é uma criança que até hoje, ele é mais velho, tem 14 anos, mas ele vivencia musical, ele vivencia o lúdico, ele vivencia histórias, ele vive em um mundo muito lúdico. E eu achava que isso era dele enquanto criança. Não é, ele é dele enquanto ser humano. Eu acho que ele vai ficar com 40 anos e ele vai gostar de quadrinhos, do lúdico, da história fictícia, da ficção. Inclusive hoje ele faz várias produções de filmagem. E ele tinha isso muito forte, tanto que eu não fiz o primeiro aninho dele, assim, aquele primeiro ano grande, o segundo ano. Mas no 3º ano ele já queria, o olho dele brilhava, ele queria uma festa de safari, ele se fantasiou de leão, e aí o outro se fantasiou também de oncinha, aí eu já tinha ele de 3 e o outro de 1. Então quando chegou os 3 anos dele, que eu vi assim, ele, mãe, minha festa, aí ele espera todo ano a festa dele, diferente do Breno. O Breno, ele quer estar com os amigos, quer jogar um futebol, aquela coisa, mas ele não espera uma festa lúdica, sabe, o cenário. E o Davi não, o Davi ele queria fazer as coisas, ele queria me ajudar na decoração, ele queria fazer as lembrancinhas. Deixa eu ajudar, a mãe sempre foi assim, deixa eu ajudar na decoração. Eu quero me vestir ele se vestiu de leão. Vou ver se eu compartilho a foto com vocês aqui, de leãozinho com 3 anos. E aí a menina, de elefante, ele foi de elefante. Aí tinha uma menina que era animadora, eu falei, você quer animadora na sua festa? Ele ficou com o olho brilhando. E aí ele queria, né, ela se vestiu de leão, ele de elefante, foi alguma coisa assim. E aí eu me vesti de oncinha, e aí eu vi o olhinho dele brilhar com aquilo, dos amiguinhos estarem ali, e ele sempre esperou muito. No 4º ano ele esperava, meu aniversário vai chegar, aquela ansiedade, aquela coisa, e era algo que eu gostava muito de fazer, e de ver aquela alegria nele, né, de proporcionar isso pra ele. E aí esse primeiro ano, que foi o ano que eu entrei na confeitaria, foi o ano que eu disse assim, eu vou fazer tudo. Eu vou fazer desde o bolo até os doces, até os salgados, porque eu quero convidar, sim, quero convidar minha família, quero convidar os amigos, quero que ele convide os amiguinhos dele e quem puder vir. Então, para economizar, eu vou aprender a fazer tudo e o que não puder, a gente vai, né, de um jeito ou de outro, contratar. E assim, foi muito pouca coisa, tipo o serviço de bola que a gente contratou. Mas eu fiz os salgados e congelei, eu aprendi a fazer os doces, e é isso que eu digo, a gente é capaz de fazer tudo aquilo que a gente deseja, se a gente for movido por algo maior, né? Que é o desejo, que é a vontade de agradar alguém, que é a vontade de ter uma realização própria, a gente consegue fazer, né? Porque o que nos move é o desejo, é a motivação, é o amor. E aí eu fui e fiz, lembro como se fosse hoje, foram quase 4 meses de produção. Né? Desde eu fazer a lembrancinha, que eram os negocinhos para eles pintarem, aí embrulhei com papel seda de oncinha, aí fiz todas as cestinhas com as lembranças, uns potinhos com aqueles docinhos em formato de cobrinha, aí eu fechava e cobri tudo com um negocinho de zebrinha, fiz todos os docinhos personalizados, e aí fui congelando, fui fazendo, tomei o curso para fazer o bolo, e fui aprendendo, porque eu queria que aquela fosse a festa, tipo, eu queria ver toda a realização. E assim foi, né? E todos os anos eu via ele esperando aquele momento, e aí um mês antes, 15 dias antes, eu ia começando a me movimentar, fazer uma coisinha daqui, fazer uma coisinha dali. Até que o tempo foi passando.
E eu percebia que aquilo ali me deixava muito alegre, né? Tirar um sorriso durante o dia, fazer alguma coisa junto ali, vamos rolar hoje, vamos fazer isso hoje. E fazia, ele cortava, então você vai cortar as coisas, ele ia e cortava, entendeu? E aquilo ali me motivava. E eu acabei entrando, não foi por acaso, mas foi pelo ambiente, pela situação, e a gente acaba estando ali. Mas a escolha de permanecer e de ser professora, e de ensinar, e de continuar tendo essa flexibilidade no horário, foi porque vinha do meu coração. Porque eu tive várias outras opções, né? Eu tive várias outras escolhas. Inclusive, na época, uma das coisas que era muito latente em mim, que eu gosto muito, é estética. Quando eu me formei em enfermagem, eu pensei logo em fazer estética. Falei, caraca, assim que terminar a enfermagem, eu vou fazer especialização em estética, porque eu queria trabalhar nessa área. Eu acho que se eu não tivesse as crianças, isso tudo... E aí as pessoas falam assim, você entrou na confeitaria por causa deles? Não é por causa deles, né? Eles foram o motivo, né? O motivo pelo qual eu comecei. Mas é porque eu me sentia feliz e realizada em ver eles felizes e realizados, né? E aquilo ali foi envolvendo a gente. E aí teve um período nessa época que eu fiquei um pouco dividida, né? Entre a estética. Mas a estética me fazia sair de casa, eu tinha que sair, tinha que trabalhar, tinha que voltar. Às vezes eu atendia 3, 4 clientes, eu chegava de noite. E eu não sei, mas nesse motivo, nessa motivação, eu acabei permanecendo na confeitaria. E também a confeitaria já estava muito mais estabilizada, tinha uma autoridade na confeitaria, tinha um reconhecimento muito grande. Então eu acabei continuando na confeitaria. Mas até hoje, de vez em quando, eu consigo abrir a agenda e atender um pouquinho de estética, porque eu amo também atender estética. Então eu vou lá, atendo, consigo fazer micropigmentação, atender algumas clientes e meu coração também pulsa, né? Mas assim, hoje eu me sinto até assim... Hoje eu tenho uma liberdade maior de sair, porque eles já estão um pouco maiores e às vezes até eles gostam, né? Estão envolvidos em outras atividades. Então, o maior mesmo, ele vai para a escola, de manhã, de tarde tem aula de canto, depois tem aula de teatro, depois tem aula de reforço, né? O menor também, já mais envolvido em esporte. Então, eles acabam seguindo um caminho que é muito bom para eles e nos dando um tempo que, na verdade, não é que a gente está afastado. É que a gente está permitindo que eles vivam e que eles caminhem. De vez em quando eu ainda falo, vocês vão ali sozinho, vão caminhando sozinho, e a gente começa a ter uma liberdade saudável, né? Uma liberdade que já está no momento, né? De você já fez todo o seu papel e ter essa liberdade. Então, assim, eu não sei, você que está aí do outro lado, você que está aí, às vezes precisando fazer uma escolha agora. Pode ser uma escolha de mudança de profissão, pode ser uma escolha de mudança de vida, de estilo de vida mesmo. Assim, eu estou numa vida hoje, já vi uma aluna que mandou um depoimento para mim falando, hoje estou numa vida que eu não escolhi. Hoje eu trabalho com o que eu não amo, com o que eu não gosto. Acordo todos os dias num ambiente que é desfavorável para mim viver, porque tem várias situações, não lembro como foi a palavra que ela usou, situações constrangedoras, não. Foi uma situação assim que não era boa para ela. E ela queria mudar o estilo de vida, e ela queria um instrumento, alguma coisa que possibilitasse isso a ela. Né? E a gente acabou tendo uma conversa de amizade e tudo. E eu não sei onde você está hoje. Se você quer mudar de vida, se você quer mudar de profissão, se você quer mudar, às vezes, de produto. Trabalho com bolos, mas quero trabalhar com macarrão. Ou trabalho com crochê, mas quero fazer algo que tem uma saída melhor. Não sei. Mas, antes de tudo, você precisa perceber o que é que te move. O que é que está por trás de tudo isso. Tá? E eu acho que vale a pena esse reflexo, porque muitas vezes a gente pensa assim, a gente para e pensa, o que é que me move? A gente não acha a resposta. Mas quando a gente começa a falar, quando a gente começa a nos ouvir, a gente começa a entender o que eu gostava quando eu era criança. Quando eu não tinha que fazer escolhas porque eu tinha que ganhar mais, porque eu ia agradar alguém, era só minha escolha. O que era que me movia? O que eu gostava de fazer? Eu gostava de ficar sozinha, eu gostava de fingir que era uma grande empresária, eu gostava de costurar com a minha mãe. O que eu gostava? Né? E isso aí vai fazendo você entender o porquê você está aí hoje. Ou porquê que você tem que mudar de onde você está hoje. Deixa eu voltar aqui, porque eu vi vários comentários e eu acabei falando muito e não li vocês, mas eu vou ler os comentários de cada um, certo? Então hoje meu coração ele foi tocado de fato a compartilhar isso com vocês, para que vocês reflitam o lugar onde vocês estão, o lugar onde vocês ocupam, seja na casa de vocês, seja no trabalho, seja em qualquer ambiente. E se é de fato
esse lugar que você queria estar. Não falo de posto nem de graduação, eu falo de lugar que a gente exerce na vida das pessoas, sabe? Eu tô hoje numa condição que eu preciso estar e me sinto grata por estar cuidando dos meus pais, por exemplo. Eu convivo com eles porque eu preciso cuidar deles e hoje Deus me permitiu ser esse instrumento e devolver para eles tudo que eles tiveram. Então eu tô daqui, mas aqui eu preciso ser funcional também. Aqui eu preciso também fazer as coisas acontecerem porque a gente precisa, né, ter lá o valor, o dinheiro, o salário que nos garanta só o básico. O básico que eu digo, a gente precisa de, no mínimo, as necessidades humanas básicas do ser humano, né? Que é comida, alimentação, segurança, tudo isso. E o mais é um plus. A gente precisa do básico, mas a gente quer algo mais, né? A gente quer um descanso, a gente quer, às vezes, umas férias. Então, isso aí é o mais. Então, reflita se você está onde você está, onde você quer. Se você precisa, o que você precisa fazer para mudar a sua realidade. Se você está bem hoje, como você consegue manter isso por muito tempo, o que você precisa ajustar na sua vida, né, na sua roda viva aí, se é trabalho, se é emoção, se é finanças, se é espiritualidade, mas tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de uma segurança financeira, a gente precisa de uma segurança para viver nesse mundo que é material, né? A casa é material, a alimentação é material, a roupa é material, e para alimentar esse material a gente precisa também do material. Então isso nos faz, às vezes, ter que fazer algumas escolhas, mas a gente não pode esquecer do nosso propósito maior, né? E cada um tem um propósito. Cada um tem um propósito. Muitas vezes a gente não ouve e não entende esse propósito, mas cada um tem um propósito. E não é um propósito na vida do outro, não. É um propósito aqui no planeta. É um propósito de chegar e de entender e não deixar que esse turbilhão de coisas sufoquem o nosso propósito e a nossa missão, certo? E é isso. Eu vou ler o que vocês falaram para fazer um agradecimento até e fazer uma oração, que eu me senti hoje na vontade. Gratidão a Deus por sua vida, Hoje trabalho com doces gourmet por sua causa. Que linda! Espero que tenha sido canal de bênçãos esse trabalho novo para você e você consiga aí ser feliz no que você faz, tá? Deixa eu subir aqui. Bom dia, bom dia. Entraram, bom dia, bom dia. Oi, Dai. Bom dia, tu já acorda linda. Joguei esse cabelo aqui pra cima pra fazer um mal, porque eu já tava com o meu coque lá pra entrar na cozinha. E aí, esse negócio de botar coque, nem eu gosto, mas a gente prende, né, o cabelo, faz tudo isso, mas eu gosto de estar com meu cabelo sempre solto, porque até me dá dor de cabeça. Então, fez uma escolha boa, né, graças a Deus que vem dando certo. Sim, Nalva sempre presente. Muita vibração positiva para a pessoa mais positiva que vi nesse Instagram. Cris Pimenta. Exatamente. Deus abençoe cada um de vocês, tá? Entrou, verdade, bom dia. Aqui em casa, os meus 4 são assim, Juliana. Que bênção. Tudo que fazemos nos galhos são um incentivo muito grande. Nossos galhos são um incentivo muito grande. Filhos, como sempre. Eles cresceram, né, Dai? Cria asa, começa a voar, faz suas próprias escolhas. É isso que a gente quer, né? A gente quer que eles criem asas, que eles saibam fazer as escolhas deles, né? Conversa boa e inspiradora. Você é luz na vida do outro. Deus continue te abençoando infinitamente. Mais amorinha amada e linda. Tenha um dia cheio de bênçãos, Regiane. Bom dia. Então é isso. Hoje não teve live de cozinha nem de macarrão, mas eu acho que isso tem tudo a ver com os macarrons, tem tudo a ver com as escolhas que a gente faz, com o propósito que a gente tem. E hoje eu sempre falo, né, que trabalhar com macarrons também é isso, é passar um pouco dessa inspiração e desse propósito até para as mulheres que às vezes têm várias dificuldades em casa de não conseguir trabalhar, de não conseguir conciliar. E isso é o sonho de muitas delas, trabalhar em casa, conciliar família, casa, filhos, profissão. Você imagina que maravilha, você poder estar perto dos seus filhos, ser bem sucedida no seu trabalho, né? Ter a sua renda, poder ajudar e colaborar em casa. Então isso sim é um estilo de vida que eu acho que muitas almejam, mesmo sem saberem e sem dizer, né? Porque uma vez que a gente faz a escolha de ser mãe, de ser mulher, de ser esposa,
e de ter uma família, a gente precisa cuidar disso. E graças a Deus a confeitaria tem me proporcionado isso. Quem sabe depois eu crio as minhas asas e saia um pouquinho, né? Daqui a pouco, talvez em breve. Mas graças a Deus, Deus me permitiu chegar até aqui, me guiou, me sustentou e ainda me acompanha, me mostrando sempre o caminho. Que Ele venha continuar me mostrando o caminho e que eu saiba percorrer e tenha sensibilidade para ouvir, tá? Então eu desejo um bom dia para vocês, que Deus abençoe cada uma de vocês, cada escolha que vocês fazem. Saibam que nada acontece por acaso, essa live não foi por acaso. E é isso, tá bom? Um grande beijo, top demais, Cleison Bastos, fala cantor, eu preciso fazer uma escolha na vinda hoje, vou tomar atitude para fazer e começar, obrigada pela sua vida, Luciana, bom dia. Eu queria ouvir a mais de vocês, né, sobre um pouquinho da história de vocês, quando a gente ouve um pouquinho da história de cada um. Isso, se vocês ouvirem a minha história, às vezes cada uma fala, caraca, como foi assim, vocês acabam tendo um pouco de aprendizado. E quando eu ouço a história de vocês, né, o que cada um fez, o que motivou cada um, isso também me fortalece, né? Alguém falou aí, hoje eu trabalho com doces por tua causa. Esses depoimentos falam assim, gente, a gente faz a diferença sim, né? Cada coisa que a gente faz, cada palavra que a gente diz, tudo que a gente concretiza faz a diferença não só na nossa vida, mas na vida do outro. E esse canal aqui, as lives, é um canal de comunicação para a gente colocar isso, né? Colocar isso para vocês e ouvir isso de vocês. Então, assim, se essa live, eu não sei, a Karen não tá aí, se ela ficar salva e vocês quiserem compartilhar em forma de comentários embaixo da live, um pouquinho, pode ser 5, 6 linhas sobre a história de vocês. Eu escolhi tal coisa, mas estou distante do que eu quero. Eu não escolhi tal coisa, ou vocês podem compartilhar que eu vou ficar muito feliz de ler e ouvir. E às vezes eu acabo indo pro direct conversando um pouquinho mais com vocês, tá? E eu vou ficar feliz de ver quem são as pessoas que estão aqui e o que está por trás de tudo que a gente faz, o que está motivando a gente, tá certo? Até mais, fiquem com Deus, tá?